Bendito és tu, Adonai, Rei do Universo, que nos deu este grupo para estudarmos agora nesta jornada sobre os dons do Espírito. Estudamos, Pai, sobre o fruto, mas agora vamos entender sobre os dons, porque é diferente o fruto dos dons. Nós queremos te servir, nós queremos ser usados por ti no avanço dessa obra, Pai. Derrama sobre nós teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então nós precisamos entender qual que é o propósito dos dons espirituais. Quais são as qualidades e as faculdades especiais transmitidas a nós, os crentes, pelo Espírito Santo. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, verso 11, e diz assim, mas um só, o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Então nós somos o corpo de Cristo, mas nós não temos os mesmos dons. Cada um tem um dom que diferente. Cada um Deus usa de uma forma diferente. Então assim, olha, a definição aqui nós conseguimos entender que o Espírito Santo é quem escolhe, é quem dá e para quem lhe apraz. Agora, vamos abrir Tiago 1, verso 17, e nós vamos entender a origem. Então, vamos lá. 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação, sombra ou mudança. Então, a origem dos dons é de onde? Do céu. É do nosso Pai. É de Deus. É Ele quem dá. E qual é o propósito? O propósito é habilitar o cristão para o ministério especial aqui nessa terra, a serviço de Jesus. E eu gostaria de ler com vocês Romanos 12, de 4 até o 5. Na verdade, quando você vai para Romanos 12, aqui quando você vai no 1, ele fala aqui do culto racional, que nós precisamos entregar para Cristo um culto totalmente racional e não pela razão. Mas eu vou me deter aqui no 4 e no 5. Porque assim, num só corpo, temos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto mais somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, por exemplo, se o nosso corpo fosse todo mão, como é que nós iríamos ter os olhos, ter os ouvidos, ter os pés? Porque todos os órgãos são o quê? Fundamentais. Precisamos escutar as pessoas, precisamos ver o sofrimento das pessoas e ir ao auxílio. Nós precisamos ter os pés para direcionar as pessoas, encaminhar, ir até elas. Precisamos ter as mãos para curar. Precisamos ter a mente para, com a sabedoria, com o discernimento, guiá-las. Nós precisamos da nossa boca para ensiná-las no caminho do Senhor. Então, todos os órgãos são importantes e nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que os nossos serviços são diferentes. Por isso que há o da cura, por isso que há o do ensino, o da ciência, o da profecia. São vários. Na primeira fotinha tem ali todos os dons do Espírito, né? E nós temos do entendimento, do serviço. São muitos. Mas nós precisamos entender qual é o nosso dom. Onde nós vamos melhor trabalhar para Deus. Porque nós temos que fazer do nosso dom o nosso ministério. Nós precisamos usar o que o Espírito Santo nos deu para Deus.
E nós precisamos compreender os dons do Espírito. Então, quando nós compreendemos os dons do Espírito, fica um pouco mais fácil. Porque nós temos que entender que nós temos dons e talentos, né? Então, seu talento é um dom de Deus. E é para você usar para quem? Para Cristo. O que você faz com ele também é um dom. E ele volta para quem? Para Deus. Olha que coisa linda. Então, eu confesso que para entender os dons, os talentos, para entender o dom do serviço, o dom da cura, nós temos que realmente pedir a orientação de quem? Do Espírito Santo. Nós precisamos ajoelhar muitas vezes, falar com Deus, né? E a oração insistente, clamar ao Deus para que guie, para que mostre, para que você consiga enxergar o seu dom, é um assunto muito importante. É algo que nós precisamos realmente do divino nos orientando, né? E nós precisamos tanto entender e levar para a igreja, para que nós possamos ser usados por Deus, para que a igreja do Senhor possa ir avante. Então eu acredito que se todos compreendessem os dons espirituais, um movimento de renovação espiritual, ele acontecerá na vida, na igreja, sabe, na vida pessoal, na família, no povo de Deus. Um movimento para salvar as pessoas que estão perdidas. Porque muitas pessoas, elas estão assim no mundo precisando de uma ajuda. Tem pessoas, eu vejo, olha, eu vou contar um testemunho aqui. Eu tive numa vigília no dia 3/10, nós passamos a noite com o distrito do Santa Efigênia. E nós fomos para o sítio de uma pessoa, o testemunho dela vai ser passado na vigília, que ela ficou aguardando 3 anos uma adventista. Ela chegou a fazer um cartaz, porque ela mora numa zona rural, e ela ganhou um CD do Arautos, e ela começou a ouvir aquele CD dia, noite, viu ali Novo Tempo, foi para Novo Tempo. Só que ela ela até chegou a colocar, né, encontre uma igreja e não encontrava. E ela começou a orar, Senhor, mande um adventista, Senhor, mande um adventista, mande um adventista. E ela não conhecia. Ela disse, olha, são muito poucos os adventistas, porque eu fiquei 3 anos orando. E ela fez um cartaz e foi para a beira da estrada, porque ela aqui uns 30 minutos de Belo Horizonte, em Vespasiano. Então ali ela foi e ela disse, eu preciso estudar a Bíblia com uma adventista. Eu preciso conhecer a Bíblia. Você é adventista. E ela fez um cartaz enorme. E aí ela disse que ela orava, Senhor, manda um adventista. E como eles têm fazenda, né, ela mora nessa fazenda, eles faziam queijo e leite. E um dia, uma adventista foi para comprar, mora num condomínio próximo, e foi para comprar um queijo. E quando ela explicou que ela procurava pelo adventista, né? Então ela disse assim, olha, eu preciso estudar a Bíblia com você. E aquele adventista convidou ela para fazer o pôr do sol, e ela foi. E ele disse, amanhã você quer ir na igreja? Ela disse, quero, é tudo que eu mais quero. E ela disse que quando ela entrou na igreja, que as pessoas sejam bem-vindas, ela disse, não se preocupe, eu já estou me sentindo em casa, porque ela disse, eu era uma adventista, eu só precisava de uma igreja, de um batismo. Então, veja, quantas pessoas estão sedentas para conhecer a Deus, para conhecer a palavra de Deus, e elas estão orando, clamando, e às vezes nós estamos de braço cruzado, e nós temos o dom do ensino, nós temos o dom de estudar a Bíblia com as pessoas. Então nós precisamos usar o nosso talento, nós precisamos usar o nosso dom para Deus. Eu imagino que você já tenha lido várias vezes sobre a parábola dos talentos. E essa parábola está registrada em Mateus 25, no capítulo 25 de Mateus. E ali há um relato, e aquele relato é que Deus dá.
Mas se você não usar, até o que você tem será tirado. E nós não podemos permitir que nos tire um presente, porque dom é presente, dom é dádiva. E amanhã a gente vai continuar entendendo um pouquinho mais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.